Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula e agora nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a coerência. Muitos alunos pecam aí, né? Essa coerência é dos critérios da grade de correção, como vocês já viram, e muitos alunos pecam por fazer incoerência no texto e a gente vai falar sobre o que seria isso, tá? Bom, enquanto a coesão se preocupa com a superfície textual, que vai dizer respeito à ligação entre as partes do texto, e a gente percebe isso só de olhar para um texto do aluno, a gente sabe se ele tem coesão ou se não tem, né? A coerência, ela vai discutir os significados expressos pelo texto. Então, se determinado período tem sentido, se determinado parágrafo tem sentido, então a gente precisa ler o texto do menino para a gente entender se aquilo vai ter sentido, se o conteúdo que está expresso ali traz algum significado para a gente. Então, um texto coeso não é necessariamente coerente e vice-versa, tá? No entanto, os dois aspectos tendem a estar ligados. Eu vou explicar para vocês por quê. Quando falamos, né, precisamos ser claros para que nosso ouvinte entenda o que queremos comunicar. Quando escrevemos, a situação não é diferente. O nosso texto deve fazer sentido para quem o lê. Se um texto faz sentido, nós dizemos que ele é coerente. E o que eu mais recebo, na verdade, é aluno me dizendo: professora, mas eu tirei essa nota, mas aqui eu queria ter dito isso. Ah, você queria, mas você não disse. Lembre-se sempre, meu aluno, você não estará presente junto com a banca de correção para você dizer para eles o que você queria ter dito. Então, todas as coisas precisam estar muito bem explicadas. Outra coisa que precisa ser levada em consideração: o coitado do seu corretor é um professor de língua portuguesa, ele não sabe patavinas de história, de geografia, de sociologia, de nada. Então, todos os conceitos que você coloca lá para sustentar a sua ideia, eles precisam estar explicados, porque senão, se você não explica, não adianta você trazer, não vai servir de nada para a gente. Então, a gente quer saber se você sabe estabelecer um diálogo entre o que você está trazendo e o tema, mas é você que tem que explicar isso para a gente e não a gente, enquanto corretor, fazer com que essa ideia brote da cabeça da gente. Ah, eu acho que ele queria ter dito isso. Não, isso não funciona. Não é assim que funciona. É você que tem que explicar o que você gostaria de ter dito ali dentro daquele contexto, tá? Isso é coerência, isso é interpretação. Então, vou trazer alguns exemplos, tá? Olha só. O dia está chuvoso, pois ontem encontrei vários amigos no cinema, ainda que esse fato contrariasse as pesquisas apresentadas pela imprensa. Pergunto vocês entenderam alguma coisa que está escrito aqui? Não, né? Porque nada diz respeito a nada. E nós temos aí 3 períodos, nós sabemos que ele é coeso. Por que ele é coeso? Porque ele possui conectivos, nós temos o conectivo pois, nós temos o conectivo ainda que, então são períodos que são ligados por meio de conexão, então por isso ele é um coeso, mas ele é totalmente sem coerência, porque ele não diz nada com nada, tá? Um outro, crise financeira, aumento no valor do dólar, diminuição das importações. Observe que nós temos 3 períodos curtos, não temos ligação entre eles, porque eles são separados por ponto final. Por esse motivo, ele não tem coesão, né? Porque ele não tem conectivos entre eles, mas ele tem uma relação. Se ele tem uma relação de sentido, nós dizemos que ele é coerente. Tá? Então, ó, crise financeira, aumento no valor do dólar, diminuição das importações. Existe uma relação entre cada uma dessas partes. Então, se existe uma relação, essa relação se faz inteligível, eu compreendo, nós temos aí uma coerência, tá? Exemplos. Eram 5 horas, porém não vou ler agora esse documento e já fomos dispensados do trabalho. Esse trecho do jeito que está, ele é totalmente incoerente, né? Nós temos 3 orações que, embora sejam próprias da língua portuguesa, não vão apresentar nenhuma relação clara de sentido entre si.
Se as mesmas aparecessem articuladas de outra maneira, haveria produção de sentido. Por exemplo, são 5 horas. Ponto. Não vou ler agora esse documento, pois já fomos dispensados do trabalho. Perceberam? A diferença que faz ali em cima o aluno coloca um porém, que não tem relação nada com nada, né? Então, a importância da gente saber o uso dos conectores certinho, nós vamos tratar disso lá na coesão. Então, é muito importante para dar sentido para o seu texto, né? Para você não fazer um texto de qualquer maneira. Então, aqui nós temos um texto dessa maneira agora, totalmente coerente e cheio de sentido, né? Um exemplo aí, né, de texto incoerente. Então, nós temos um tema, manipulação do comportamento do usuário através do controle de dados da internet. O aluno começa ali. Segundo Kant, a menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. No advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar, na mesma medida em que os avanços tecnológicos ocorrem. Pergunto para você, que cargas d'água, qual é a relação do bendito do Kant com a questão de manipulação do comportamento do usuário? Nenhuma. Né? O aluno colocou o negócio aí, o repertório aí, só para dizer que trouxe, mas não tem relação nenhuma. Por esse motivo, nós temos um trecho que não é coerente. Né? Nós temos um trecho que o aluno vai ser penalizado por incoerência. Diferente, por exemplo, depois eu volto nesse daqui. Desse daqui, quando eu digo, ó, de acordo com a Constituição Brasileira de 88, todos são livres e possuem liberdade de escolha. No entanto, no mundo virtual, essa liberdade se torna menor, uma vez que os usuários têm sua privacidade comprometida e todas as informações que ele recebe são, na verdade, fruto do rastreio de algoritmos que selecionam seus principais gostos. Tá vendo? Que ele faz um link, ele estabelece um link entre o repertório que ele trouxe e o posicionamento dele, que é a tese, né? Através, ele traz lá dizendo que todos são livres, mas, no entanto, né, nós não temos liberdade, uma vez que nós somos rastreados. Então, observe que ele faz um link, né, gente? Olha aqui um outro exemplo de texto incoerente, né? E o conhecimento de argumento, que é a intervenção dos direitos humanos, coerente da língua portuguesa, fato no seu ponto de vista como a modalidade do sistema de convivência de decisões, quais nós tomamos em dias de hoje, quanta informação relevantes. Então, assim, nada diz respeito a nada, né? Então, sempre baseie-se nesse tipo de introdução para vocês verem o que faz sentido e o que não faz, tá? Aqui nós temos, eu não vou ler esse texto inteiro não, depois vocês podem pausar o vídeo para lerem, mas só um exemplo de um texto totalmente sem coesão. Por que eu falo que ele é totalmente sem coesão? Porque ele foi escrito só com substantivos separados por ponto final, né? Então, alguns ele coloca vírgula, chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental. Então, não existe uma ligação, né, de conectores entre uma parte e outra do texto. Então, ele é totalmente sem coesão, mas ele é totalmente coerente. Porque se vocês perceberem, depois que vocês lerem, vocês vão entender que aqui conta a história de um dia de trabalho de uma pessoa. Você vai ver que ele é do sexo masculino, que ele fuma pra caramba, né, que ele trabalha. Ele fala ali sobre, tem ali a questão ele fala sobre o trabalho dele, né? E aí desde a hora que ele levanta, que ele vai para o trabalho e que ele retorna. Então, conta a história de um dia de trabalho, sem nenhum conectivo, mas totalmente coerente, tá? É claro que você não pode fazer isso no seu texto, tá, gente? O texto também preza pela coesão. A coesão também é um critério de análise, mas só para vocês verem que é possível fazer um texto sem nenhum conectivo, tá? E aí, como eu disse, né,
tirei essa nota, mas eu gostaria de ter dito isso, né? Só lamento se você não disse. Então, todos os pressupostos que você gostaria de dizer no seu texto precisam estar explícitos e não implícitos. Você não pode deixar que o seu corretor se encarregue de fazer as interpretações que você deveria fazer. Tá? Então nosso serviço tão somente é corrigir o que você escreve. Então, se você não coloca aí qual é o seu entendimento a respeito de determinado tema, a respeito de determinado diálogo que foi estabelecido por meio de um argumento, de um repertório, quem vai fazer isso não é a gente, tá? Então, tudo precisa estar muito bem explicado, com um sentido muito bem definido, para que você não seja penalizado aí no que diz respeito à incoerência, tá bom? Próxima aula, show de bola, argumentação. Aí sim, a gente vai ver muita gente falando, eu não sei nem por onde eu começo, professora. Então, vamos lá, a gente se vê. Tchau, tchau.